tirando dúvidas aí do capítulo da frente C, capítulo 6. Se a gente abrir na frente C, capítulo 6, os exercícios que vocês mandaram aí para mim foram 8, 4, 6, 3 e 1 e 2 da sessão Enem. Então a gente vai lá neles. Frente C, capítulo 6. Vamos dar o zoom aqui. Vamos primeiro na aprendizagem 8. Essa questão aqui. Então, nessa questão aí, ele fala assim, ó, observe a figura. Então você tem a figura aqui, e ele falou, na figura anterior, o trapézio ABCD tem altura 2 raiz de 3 e bases AB igual a 4 e DC igual a 1. Ele quer saber a medida desse lado aqui. Então, como a gente já sabe, a gente faz o quê? A gente pega nosso... Passar a mudar a projeção aqui, mudar a câmera. Então, a gente vai pegar nossa figura aí. Para quem está acompanhando aí, a gente está na frente C, capítulo 8, na página 6, desculpa. Frente C6. Estamos aí na página 68. Exercício 8. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos pegar esses exercícios aí. Ele tem essa figura, vou fazer só um esboço aqui. Ponto A, B, C e D, com um ângulo aqui de 60 graus, ele fala que isso aqui mede 4 e isso aqui mede 1. Então acompanhe aí comigo a resolução dessa questão. Ele pede qual é a medida desse lado aqui. Se a gente for olhar a medida desse lado aqui, gente, não é para dar presente no chat não, viu? A gente consegue achar esse cara aqui. Achamos esse cara aqui com o quê? Com esse seno desse ângulo. Por quê? Ele dá as medidas que essa altura aqui é 2 raiz de 3. Ele fala que isso aqui é 2 raiz de 3, isso é 4, isso é 1. Então vamos lá. Se eu fizer o seno de 60, se eu fizesse o seno de 60, seria o cateto oposto, né, que é 2 raiz de 3, sobre hipotenusa, que é x. Né? Só que eu não quero saber esse cara, eu quero saber esse. Por quê? Porque se eu souber esse, eu sei esse aqui vale 1, quanto que vai valer esse aqui, para saber quanto que vale isso, e calcular o teorema de Pitágoras aqui. Né? Então, eu quero cosseno de 60. O cosseno de 60 é quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? O cateto adjacente eu não sei. Hipotenusa eu não sei. Então, vamos colocar aqui y. Não consigo também. Então, o que eu faço? Posso usar a tangente de 60. Por quê? Olha só, tem as informações que eu preciso. Cateto oposto sobre a hipotenusa, ou sobre a adjacente, seria y. Y é o valor que eu estou procurando. Qual o valor da tangente de 60? Né? Vocês lembram o quadrinho? É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, né? Então, ó, tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3 vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre y. Passando y multiplicando, y raiz de 3 vai ser igual a 2 raiz de 3. Então, ó,
significa que y é 2. Beleza. Por que que eu fiz isso aqui, gente? Para a gente verificar o passo a passo. Olha só, eu precisava saber esse cara aqui. Esse cara aqui, eu não tenho a hipotenusa. Então, ó, no cosseno, eu não tenho nenhuma variável que eu possa utilizar. No seno, eu vou achar o que eu não quero. Então, a resposta certa aqui, a alternativa correta seria minha tangente. Tá vendo que sempre vai dar uma opção para você achar? Beleza. Então, se a gente colocar aqui, ó, tudo isso vale 4. Aqui vale 2, aqui vale 1. 2 mais 1, 3. Então, falta 1 ainda. Significa que aqui, ó, vale 1. Se aqui vale 1, aqui vale 2 raiz de 3, então eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Onde eu tenho os lados iguais a 1 e 2 raiz de 3. Quero achar qual o lado desse CB aqui, né? Faço o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Lembrando que quando eu faço isso aqui ao quadrado, vai ficar o seguinte: 1 mais 4 vezes 3. Então, x vai ser raiz de 4 vezes 3 dá 12, mais 1, 13. X vai ser raiz de 13, que dá a nossa alternativa aí da questão, alternativa B. Gente, eu faço bem passo a passo aqui os exercícios com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Seguindo aí as dúvidas que vocês tiveram tiveram dúvida também nos exercícios da seção Enem 1 e 2. Se a gente for no exercício dessa seção Enem 1 e 2, vocês vão ver que eu já resolvi esses exercícios. Esse exercício, eu já resolvi ele, né? E a gente tem esse exercício 2 também, que eu já resolvi ele. Só para dar um esboço e relembrar aí na memória, o que que a gente fez quando a gente foi resolver? Vocês estão vendo aí? Vendo direitinho? Olha só. Ele me dá isso aqui de 30. Ele me dá a altura, ele quer saber a altura do cilindro. Só que ele te dá o raio e dá o número de voltas que dá aqui. Então, você tem essa medida aqui, ó. Se você tem essa medida e você tem o ângulo, olha só. Você calculando o valor de uma volta, você vai achar o comprimento de uma circunferência, certo? Então, se você calcular quantas voltas que ele deu, você acha o valor disso aqui, ó. Quer ver? Qual o raio? O raio aí, ele fala que é 6 dividido por π. Então, se eu quero calcular o comprimento da circunferência, o comprimento da base ali, o comprimento da base vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 6 dividido por π. Então, ó, 2 vezes 6 dá 12. Π dividido por π, né? Então, eu tenho isso igual a 12. Se isso é igual a 12, então significa que essa medida aqui embaixo vai ser 6 vezes isso aqui. 12 vezes 6. Beleza. Então, eu tenho aqui a medida aqui embaixo, ó, 12 vezes 6. Então, eu quero saber a altura. Eu tenho o cateto adjacente. Eu posso usar a relação de tangente. Tangente vai ser quem? A altura, a tangente de 30, vai ser igual à altura dividido pelo cateto adjacente, que seja 12 vezes 6. Aí eu vou achar o valor da minha altura aí, relacionado com a minha tangente de 30. Nessa questão aqui em cima, só relembrar como a gente faz.
Ele falou que ele vê um barco aqui a uma distância AB, e quando esse barco anda determinados metros, né, 2.000 metros aqui, ele vê esse ponto P e pergunta qual vai ser a menor distância que o barco que está vindo nessa trajetória aqui vai passar. Então, o barco que está vindo nessa trajetória vai passar no seguinte ângulo, olha aqui. Se eu pegar a menor distância possível do ponto P, seria essa aqui. Essa distância. Então, eu tenho esse aqui, que é 2.000. Tenho o ângulo aqui, que é de 30. O ângulo aqui, que é de 60, né, que é 2 vezes esse. Então, eu posso calcular a relação de tangente para os dois ângulos. Por exemplo, se isso aqui vale x, eu posso fazer 2.000 mais x está para a tangente de 30, que é o cateto oposto, que seria essa distância h, sobre esse. E o 2α seria essa distância aí, h, dividido por x, que seria tangente de 60. Então, seriam essas duas expressões. Tangente de 30, que é igual a h dividido por 2.000 mais x, e tenho a tangente de 60, que vai ser igual o mesmo h, dividido agora só por x. Então, com essas duas equações, você vai resolver um problema e achar aí qual é essa distância h e qual trajetória que ele percorreu aqui. Só relembrando aí essas duas questões que já foram feitas em aulas passadas, tá bom? Aí vamos para as questões de 4 e 6 de aprendizagem. As questões 4 e 6 de aprendizagem A4. Ele fala assim, ó, uma diagonal de um retângulo mede 10 centímetros. Então vamos imaginar aqui, ó, vou para o desenho de novo, nem vou para minha folha aqui não. Eu tenho um retângulo. E essa diagonal desse retângulo mede 10 centímetros. Então, se essa diagonal desse retângulo mede 10 centímetros, vamos colocar aqui 10. Né? Eu tenho... Ele perguntou qual é o perímetro, né? Se a proporção, se os lados formam uma proporção dos números 3 e 4, o perímetro do retângulo em centímetros é... Olha só, gente, quase toda aula eu falo isso aqui. Se aqui é 3x e aqui seria 4x, por que 4x? São proporcionais. Aqui teria que ser 5x. Por quê? A terna pitagórica, né? A terna pitagórica entre os valores 3, 4 e 5, né? Então, se aqui é 10, aqui valeria 6 e aqui valeria 8. Por quê? Porque o meu x vai valer 2. Então, o perímetro desse triângulo seria 8 mais 6, que dá aí 14, 14 mais 14, 28. Então, tenho aí a resposta como 28, tá bom? Na questão 6, ele fala assim, ó, a partir de um ponto, observe-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Né? Caminhando 23 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto de onde se vê o topo do prédio segundo o ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, a altura do prédio em metros é. Então,
Vou fazer essa questão na folha para ficar mais simples de entender. Questão 6 aí na página... Que página é essa? 67. Então, ele fala assim, ó. A questão tá aqui do lado. Se a imagem estiver muito ruim, vocês me falam para eu tentar dar um jeitinho aqui, tá bom? Ele fala assim, tem um observador aqui. Então vamos pensar, ó, tem uma pessoa aqui. Quando ela olha sobre o ângulo de 30 graus, ela vê um prédio. Beleza. Aí, ele fala, ele caminhou 23 metros. Então, essa pessoa saiu daqui e caminhou 23 metros. Então, essa pessoinha, ela está aqui agora. Ela passou a observar agora o prédio sobre um ângulo de 60 graus. Então, aqui era 30 graus. Aqui agora passou a ser 60 graus. E pergunta quanto que é a altura desse prédio. Né? Você fala, Juan, é impossível. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo maior aqui, ó, com ângulo de 30 graus, certo? Ele mandou desprezar a altura do observador, então vamos considerar aqui com a altura H. Então, eu tenho esse ângulo de 30, aqui mede x. Seria a tangente de 30, por que tangente? Porque não tem hipotenusa. A tangente de 30 seria igual a H sobre x mais 23. Então, é igualzinho àquela questão da seção Enem. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vamos colocar aqui. Vou montar as duas equações, tá bom? Depois eu coloco. E eu tenho esse outro triângulo aqui, ó, com altura H e bases e cateto X. Então, tangente de 60 é igual a H sobre X. Espera aí. Aí. H sobre X. Então, o que acontece? Eu posso resolver minha questão resolvendo esse sistema. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a H sobre X mais 23. Tangente de 60. Somente raiz de 3. Isso é igual a H sobre X. Se eu for calcular, se eu isolar o H aqui, eu acho que o H vai ser X raiz de 3. Né? Se eu isolar o X, eu acho diretamente o valor do H, que é o que eu quero. Então, eu posso isolar qualquer um dos dois, eu vou isolar esse aqui para ser mais fácil, depois eu substituo. Então, ó, isolei esse e vou substituir o H aqui dentro. Então, eu vou ficar com raiz de 3 sobre 3 é igual a x raiz de 3 sobre x mais 23. Multiplicando cruzado, eu vou ter raiz de 3 que multiplica x mais 23 e vou ter 3x raiz de 3. O que eu faço? Aplico a distributiva e isolo x. Então, vai ficar x raiz de 3 mais 23 raiz de 3. Isso é igual a 3x raiz de 3. Olha só, eu tenho 3x raiz de 3 e 1x raiz de 3 aqui. Se eu passar esse aqui para o lado de cá subtraindo, vou ficar com 2x raiz de 3. E isso vai ser igual a 23 raiz de 3.
Raiz de 3 tem dos dois lados da equação. Eu posso simplificar, ó. Raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Então, eu tenho que 2x é igual a 23. 2x é igual a 23. Então, x vai ser igual a 23 dividido por 2. Meu h vale quanto? Meu h vale x, que é 23 raiz de 3. Ó, 23 dividido por 2, raiz de 3. E ele pede, é um número compreendido entre quanto? Desculpa, tá travando aí, gente. Né? 23 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, se a gente fizer nossa conta, eu vou fazer nossa conta aqui, no cantinho aqui, nossa conta ficaria 1,7, que é o raiz de 3, vezes aproximadamente 23 dividido por 2, dá próximo de 12, certo? Vamos colocar aqui. Dá 11,5. Posso colocar 11,5 vezes 1,7 e achar esse resultado. 11,5 mais 1, vezes 1,7, faz essa conta aí para mim. Rapidinho. 11,5 vezes 1,7, isso dá próximo de 19,5. Então, esse número vai ser o quê? Maior que 19. Beleza? Então, a gente tem aí letra E. Pediram para fazer a 2 e a 3 dessa mesma página. Então, vamos lá. Tirar todas as dúvidas desse capítulo. E vocês vão ver que os exercícios são bem semelhantes a esse mesmo modelo aqui. A 2, vou projetar aí para vocês. A 2 fala o seguinte. Na figura a seguir, tem-se um observador O que vê do topo de um prédio sob um ângulo de 45 graus. A partir desse ponto, afastando-se do prédio 8 metros, então aqui agora é o 8, ó, atinge o ponto A, onde passa a ver o topo do mesmo prédio sob o ângulo θ, que vale 6 sétimos. Então, se a gente for fazer essa questão, repare que é do mesmo jeito, exatamente igual à questão anterior. Né? Ele é exatamente igual à questão anterior. Então, é isso que a gente vai fazer. Aplicar a mesma regra. Vou fazer aqui. Então, tá na mesma página 67, na frente C6, questão 2. Aí só está mudando os ângulos. Ele me dá um ângulo aí, vou desenhar de 45 graus. E depois me dá um ângulo aí que eu não sei, que ele chama de θ, com o valor da tangente de θ igual a 6 sétimos. Essa questão é um pouco mais fácil porque suas contas facilitam. Mas olha só. Vocês concordam comigo que se aqui é 45 graus, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, então aqui também é 45? Então, consequentemente, se aqui for x, aqui também é x? Tá dando para enxergar aí, gente? Tá travando a imagem? Dá um feedback para mim que eu não consigo. Tá, ninguém tá falando nada, parece que deve estar me ouvindo. Beleza. Aí ele falou que afastou 8 metros. Então, se eu fizer, ó, aqui é x, aqui é x. Então, eu tenho que se eu pegar esse valor que vai ser igual, certo? Então, ó, tangente de 45 é 1. E se eu pegar a outra tangente aqui, tangente desse ângulo aqui vai ser x
sobre 8 mais x, e isso vai ser igual a 6 sétimos. Certo? Ó, se eu pegar esse ponto aqui, esse triângulo maior, igual a questão passada. Então agora é só fazer, multiplicar cruzado, achar que 7x é igual a 6 que multiplica 8 mais x. Estou fazendo bem devagarzinho para todo mundo acompanhar, e também a internet está travando. Ó. 7x é igual a 6 vezes 8 dá 48 mais 6x. Passo 6x dividindo, ou subtraindo, né? Então 7x menos 6x dá x. X é igual a 48. Achei, a altura do prédio em metros, x é igual a 48. Achei minha alternativa. Ficou claro, gente? Ó, se não estiver dando para ler direito porque está travando, você pensa assim, é o mesmo princípio da questão 6. Então, se a questão 6 vocês conseguiram resolver, você tenta aplicar o mesmo princípio. Né? Que o objetivo é entender como se faz. Beleza? Questão 3, que pediram. Ele fala assim, ó. De um ponto A do solo visa-se a base B e um topo C de um bastão colocado verticalmente no ato de uma colina, sob os ângulos de 30 e 45 graus, respectivamente. Se o bastão mede 4 metros de comprimento, a altura da colina em metros é igual a... Então, mais uma questão com o mesmo princípio. Mais uma questão com o mesmo princípio. Eu vou desenhar aqui e vocês vão perceber. A diferença está só no eixo Y que ele colocou aí. Então, ó, você tem um ponto A até um ponto C. Você tem aqui um ponto B. Você tem uma colina aqui. E ele dá esse bastão da medida de 4 metros. Aqui ele fala que tem um ângulo de 30 graus. E aqui ele fala que tem um ângulo de 45 graus. Então é isso. Então é essa a questão. Na verdade é a questão de cima. Então, como eu tenho aí minha questão, ele fala, se esse ângulo é de 30 graus, eu posso usar essa relação aqui, ó, essa distância aqui mede x, certo? Logo, se aqui é 45 graus, essa altura aqui também vale x. Então, né, se eu usar o segundo ângulo, que aqui o primeiro vale 30, né? Esse ângulo aqui vale... Espera aí. Então, 30 e 45 graus. Então, se a gente pegar aqui, se isso aqui valer x, isso aqui vai valer 4 mais x. Por quê? Porque se esse aqui for um ângulo de 45 graus, toda essa distância vai ser igual a essa. Então, posso utilizar essa relação do tangente de 30. Tangente de 30 vai ser igual a cateto oposto, que seria x, dividido por 4 mais x. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a x sobre 4 mais x. Multiplicando aqui, vai ficar raiz de 3, que multiplica 4 mais x, é igual a 3x. Ficaria 4 raiz de 3 mais raiz de 3x, isso é igual a 3x. O que eu faço para isolar esse x? 3x menos raiz de 3x é igual a 4 raiz de 3. Coloco o x em evidência, ficaria 4 raiz de 3 é igual a 3
menos raiz de 3. Não é isso? Cheguei aqui, Juan, não achei a resposta. O que eu faço? Você pode racionalizar aqui o denominador. Então, ó, vou multiplicar por qual termo para racionalizar? 3 mais raiz de 3. Em cima e embaixo. 3 mais raiz de 3. Multiplicando por 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo, aqui embaixo eu vou ficar com o quadrado do primeiro, que seria 9, menos o quadrado do segundo, que seria 3. Em cima, eu vou ficar com 4 vezes 3, 12. Então, dá 12 raiz de 3. Mais 4 mantém. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso dividido por 6. Aqui, então, eu tenho 12 raiz de 3 mais 12. Então, posso colocar o 12 em evidência e simplificar com o 6. Certo? Ó, 12 raiz de 3 mais 1 sobre 6. Simplificando o 12 com o 6, eu vou ter aí 2 raiz de 3 mais 1. Essa é a minha resposta para o valor de x. Certo? Que é a altura da colina. Gente, resolvi algumas questões com vocês. E com essas questões, a gente finaliza esse capítulo aí, tirando dúvidas da trigonometria no triângulo retângulo. E eu queria saber de vocês uma coisinha, né? Deixa eu... Olha só. Eu já tenho passado revisão. E já fiz revisão de funções, já fiz revisão de arcos do ciclo trigonométrico, já fiz revisão de algumas áreas. Se você tiver alguma dúvida, me mande o capítulo que você está com dúvida, o conceito que você está com dúvida, o exercício que você está com dúvida, pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Ou se você não mandou no formulário, né, a maioria das dúvidas dos formulários foram resolvidas aqui nessa semana, para eu poder tirar dúvida na próxima semana. Se eu não receber nenhuma dúvida, terça-feira que vem a gente começa com a nova apostila, né? Porque não tem o porquê de eu só ficar fazendo exercício e vocês não praticarem, certo? Então, se todas as dúvidas foram sanadas, a gente move, né? A gente continua nossos estudos. Se as dúvidas não foram sanadas, o que eu vou pedir para vocês? Vocês me mandem para a gente tirar dúvidas semana que vem. Né? Sem diálogo a gente não resolve as coisas. Beleza? Então, me mandem as dúvidas para a gente resolver aí e dar prosseguimento para o nosso conteúdo, nosso aprendizado. O importante aqui é todo mundo estar conseguindo acompanhar essas aulas direito, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo para vocês e até mais.